Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma semana e que Deus possa abençoar a semana de cada um de vocês. Nesta semana, pessoal, nós vamos ver os adjuntos adnominais. Lembrando que os adjuntos adnominais são termos acessórios da oração. Nós já vimos os termos essenciais, que são sujeito e predicado, então eles são fundamentais numa oração. A oração não existe sem eles. Os termos acessórios servem para dar um significado a mais, eles contribuem para o significado desejado, porém, não são fundamentais, não são essenciais, por isso o termo acessório. Certo, pessoal? Então vamos lá. Adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais são termos de valor adjetivo ligados ao substantivo, a expressão substantiva delimitando, restringindo ou especificando o seu significado. Uma dica, pessoal, é que o adjunto adnominal, ele sempre vai estar ligado a um substantivo, a um nome. Então, ele vai estar sempre pertinho ali do substantivo. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo, né? Então, vamos lá. Essa tal felicidade anda por aí. Então, eu tenho aqui separadinho para vocês, sujeito, né? Essa tal felicidade, é só a gente fazer pergunta ao verbo. Quem é que anda por aí? Essa tal felicidade, sujeito. Tudo que sobrou é predicado, certo? Aí eu tenho o núcleo do sujeito, né? Que é aquela palavra mais importante, que no caso aqui é felicidade, né? Que é o núcleo do sujeito e é um substantivo. Tem o núcleo do predicado, que é o verbo andar, né? Anda por aí. Então, eu tenho o núcleo do predicado. Aí eu pergunto para vocês, esses termos que ficam no entorno do substantivo, né? No caso aqui, olha, eu tenho a felicidade, que é o substantivo, é o núcleo do sujeito, e esses termos que ficam aqui no entorno dos núcleos, tanto do sujeito quanto do predicado. Esses termos é que são chamados de adjuntos, certo, pessoal? Um adjunto adnominal, ele pode ser expresso por um artigo definido ou indefinido, por um pronome, por um numeral, por uma locução adjetiva, pode ser expresso, inclusive, ele pode ser expresso, inclusive, pelo próprio adjetivo. Vamos ver mais abaixo, né? Coloquei aqui o que eu falei para vocês, né? As palavrinhas que ficam no entorno, que são adjuntos, né? Vamos lá. Então, essas palavras que ficam no entorno, elas são chamadas de adjunto. Nós temos os adjuntos adnominais e temos os adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles serão estudados mais à frente, tá? Hoje nós vamos ver os adjuntos adnominais, certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, são termos que estão sempre ligados a um substantivo. Aí eu tenho um outro exemplo aqui para vocês, olha só. Os meus 2 companheiros de viagem sofreram acidentes na última excursão. Então, vou fazer pergunta ao verbo para achar o sujeito, né? Quem é que sofreu o acidente? Os meus 2 companheiros de viagem, certo? Sujeito. Predicado, tudo que sobrou, sofreram acidentes na última excursão. Vejam, pessoal, que aqui no sujeito eu tenho o núcleo do sujeito aqui, né, que é companheiros, que é aquela palavrinha mais importante do sujeito, e eu tenho os termos que estão no entorno, né? Então, olha só, os, meus, 2 e de viagem, correto? Então, essas palavrinhas é que são os adjuntos que estão aqui contribuindo para o significado, né? São os termos acessórios. Então, olha só, os, no caso, é um artigo, meus, pronome, como eu falei para vocês, que os adjuntos adnominais, eles podem ser artigo, pode ser um pronome, pode ser uma locução adjetiva. Aí eu tenho 2, numeral, né? E eu tenho de viagem, que é uma locução, certo, pessoal? Uma locução adjetiva. Mais abaixo, vamos lá. Olha só, veja como ficaria a frase sem esses elementos. Olha como ficaria. Companheiros sofreram acidentes. Então, lembra que eu falei lá no início que os adjuntos adnominais, eles servem para contribuir para o significado?
Mais abaixo aqui eu tenho o que eu acabei de falar para vocês, que eles podem ser representados por adjetivo, artigo, locução adjetiva, certo? E logo abaixo eu tenho atividades. As atividades estão bem tranquilas, tem uma, duas, são duas atividades somente, tá, pessoal? Então, vocês farão essas atividades. Qualquer dúvida, eu estarei no nosso horário de interação para conversar com vocês, para ajudar vocês, tá certo? Bom, na outra atividade, pessoal, eu tenho os adjuntos, né? O adjunto adnominal dentro de um contexto. Também é uma atividade tranquila de fazer, vocês vão trabalhar o adjunto adnominal, porém aqui nós temos alguns textinhos aqui para a gente ler e entender dentro do contexto, certo? Então é só isso. Qualquer dúvida eu estarei no WhatsApp para atender vocês no nosso horário de interação.